Milionário toma decisão surpreendente ao ver menina virgem dançando com um menino deficiente na rua. No meio do caos ensurdecedor daquela cidade que nunca para, Fernando Henrique, um dos milionários mais poderosos e egoístas da metrópole, caminhava apressado como sempre. Os passos dele cortavam a calçada lotada, os olhos só na tela do celular, ignorando a multidão nervosa, as buzinas enlouquecidas, o cheiro de fumaça e lixo. Mais um dia, mais uma reunião de negócios que prometia milhões, contratos, apostas altas. Na superfície, a vida perfeita, imune às dificuldades, mas completamente vazia. Foi quando ele parou, ali, no meio do tumulto, numa esquina suja e esquecida. Uma cena brilhava por sua pureza inusitada. Uma menina de cabelos presos, sem mocho, mas com um sorriso que parecia iluminar o mundo inteiro. Dançava. Era uma dança simples, desajeitada, feita como quem deixa o corpo falar livre. Cheia de vida e entrega, uma alegria que cortava o barulho. Ao lado dela, num velho. O estranho era que, apesar da felicidade da menina, havia algo muito pesado no olhar dela. Curioso, ele se aproximou, disfarçando o interesse. A menina era linda na simplicidade, mas algo doloroso pulsava por trás daqueles olhos grandes. A pressão de sorrir para um mundo que não dava chances. Aos poucos, ele soube. Aquela dança não era só brincadeira. Era vida, era luta. Ela sustentava a família com seu talento, enfrentando o escárnio da pobreza para juntar dinheiro para o tratamento caro que mantinha o menino vivo. No instante em que percebeu aquilo, uma fissura enorme se abriu na vida de Fernando. Durante anos, ele tinha protegido sua solidão com carrões, mansões, contratos bilionários. Agora, a alegria feminina naquele canto esquecido virou um espelho cruel. Sua existência era fria, vazia. De que Fernando sentiu algo que nunca tivera, um desejo urgente de conexão, de usar sua influência para mudar aquela história. Mas o medo veio batendo forte, porque ele sabia que seu pai, controlando cada passo dele, jamais permitiria esse envolvimento. Qualquer sentimento humano era tido como ameaça ao legado de ferro da família. Então, no silêncio tenso daquela esquina, diante do sorriso infantil, contrastando com a dureza da vida, Fernando encarou seu maior dilema. Algo dentro dele começou a ruir. As paredes construídas por anos de egoísmo começaram a desmoronar, enquanto um mistério surgia, uma ligação inesperada entre ele e aquela menina, um passado escondido que ninguém podia imaginar. Com as mãos tremendo e a mente em turbilhão, Fernando se afastou, perdido entre a vontade de estender a mão e o peso das correntes familiares que o puxavam para trás. Estaria ele disposto a arriscar tudo? O que ele ganharia ou perderia se escolhesse um futuro que jamais ousou desejar? E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fernando Henrique se afastou, o coração batendo forte. A carteira estava pesando no bolso, mas a pressão era diferente. Era como se aquelas notas não significassem nada agora. Afinal, ele estava em um duelo interno. Aquele sorriso da menina ressoava em seus pensamentos, entrecortados por ecos de risadas e o som da cidade. Mas então, algo interrompeu seus devaneios. Um grito agudo cortou o ar, vindo da direção da rua onde a menina dançava. Fernando congelou. O menino no carrinho tinha caído, e o riso que antes era puro e alegre se transformou em pânico. Ele corria até lá, os palpitações aumentando a cada passo. A multidão se aglomerou. Sussurros de reprovação começaram a surgir. O que aconteceu? Ela devia ter cuidado. Chegando mais perto, o que ele viu o deixou paralisado. A menina tinha despencado, sua alegria se esvaindo, quando uma mancha vermelha começou a se espalhar pela sua blusa. Com a frieza de um golpe, Fernando percebeu que uma faca estava cravada em seu braço. Um homem se afastava rapidamente, seus olhos cheios de uma frieza que cortava como gelo.
O impacto do momento fez a cidade em volta dele parecer desmoronar. A menina, com o olhar espantado, tentou sorrir, mas o quebra-cabeça da luz em seu rosto se apagava lentamente. O menino no carrinho também gritava, mas era um grito de desespero, um chamado por socorro que ressoou por toda a esquina. Fernando se agachou, as mãos tremendo, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A multidão, antes tão indiferente, agora se agitava, alguns chamando a ambulância, outros filmando com o celular. Acalme-se, por favor, aguente firme, Fernando dizia, sem saber se as palavras alcançavam a garota. Seu olhar era de medo e vontade, mas a vida dela escorria entre os dedos dele. As pessoas estavam inquietas, murmurando, ela precisa de ajuda. Por que ninguém faz nada? Fernando olhou ao redor, mas sua mente queimava com uma pergunta. Quem era aquele homem? E por que a menina teria sido alvo de tamanha violência? Quando a sirene da ambulância finalmente soou à distância, um nó se formou em sua garganta. Ele estava inerte, segurando a mão da garota, que agora estava pálida, mas ainda tentava sorrir, como se dissesse que tudo ficaria bem. Então, a reviravolta aconteceu. Um policial que estava próximo reconheceu o homem de pé na calçada e exclamou em voz alta: "Parem ele! É o filho do empresário Melo, aquela lenda do submundo. Ele precisa ser parado." O nome impactou Fernando como uma bomba relógio. O grupo de homens ao redor começava a se dispersar, o criminoso sumindo na multidão. Ele era filho de um dos homens que seu pai sempre se gabou de admirar, um dos nomes mais temidos da cidade. Uma conexão visceral se desenrolou na mente de Fernando. Aquela cena cacofônica, risos, dor e agora a revelação, mostrava que ele não era apenas um observador, mas parte de uma rede de poder e crueldade. Ele grunhiu por dentro. Como isso poderia estar acontecendo? O que ele deveria fazer? Salvar a menina ou revelar a verdade sobre seu próprio pai? Nesse momento, tudo o que havia construído começou a desmoronar, e as respostas às suas perguntas estavam muito mais próximas do que ele pensava. O que ele escolhesse fazer agora mudaria não só o destino da menina, mas toda a sua vida. A cidade continua a girar ao seu redor, mas em sua mente uma tempestade de incertezas e desespero rugia. Que caminho ele iria tomar? Fernando estava ali, o coração disparado, segurando a mão da menina. A sirene da ambulância se aproximava, mas tudo parecia um pesadelo, como se o tempo tivesse parado. Ele sentia a fragilidade da vida bela escorrendo entre seus dedos. As vozes ao redor se tornaram um borrão distante, enquanto ele se concentrava na expressão dela, naquele sorriso que estava se apagando. O menino no carrinho gritava, os olhos cheios de medo e esperança. Era um sussurro de dor que cortava o ar. Subitamente, o policial começou a gritar ordens e a multidão se espalhou. Mas o que capturou a atenção de Fernando foi o homem que se afastava, o verdadeiro alvo. Uma luz de consciência começou a crescer dentro dele. Ele sabia que a conexão entre aquele homem e seu pai era mais intensa do que pensara. Aquela crueldade em suas mãos, aquela pressão familiar, tudo girava em torno de sombras que ele havia ignorado por anos. Mas havia algo mais. Fernando sentia, e então lembrou. O grito de uma mulher rangendo à porta de uma lembrança. Ele se lembrou de uma conversa em um jantar familiar anos atrás. Seu pai falava sobre a vida no submundo, as peças no tabuleiro, como ele mesmo era, um jogador em um jogo sórdido e perigoso. O nome que seu pai sempre mencionara? Melo. Mas o que isso tinha a ver com a menina, com o menino e agora com aquele homem que fugia como um ladrão de suas memórias? Fernando estava prestes a entender. De repente, alguém na multidão gritou: "Ele é filho da máfia!" As palavras pairaram no ar, com um eco ensurdecedor. A revelação pulsou através de seu corpo. Um primo? Um meio-irmão?
Mas então o peso do vergonha o atingiu. Esse homem pode ser parte da família. Ele hesitou, paralisado por horror e confusão. Os olhares da multidão, os murmúrios, tudo ecoava no seu cérebro. Quando a ambulância chegou, Fernando viu a paramédica correr em direção à menina. Ele se afastou da cena, sentindo um nó na garganta. O que significava tudo isso? A próxima revelação veio em uma fração de segundo. Um homem, que se destacava entre a multidão, se aproximou. Ele estava vestido com um terno impecável, mas seus olhos eram sombrios, carregados de uma sabedoria pesada. Era alguém que parecia saber o que estava acontecendo, como se estivesse observando a cena passar como um filme. "Você é filho do Sr. Henrique, não é?" perguntou o homem, sua voz baixa e calculada. "As coisas não são como você pensa. A vida da menina e a de seu primo estão entrelaçadas, e você pode ser a única esperança que ela tem." Aquelas palavras pesaram no ar, e Fernando sentiu seu estômago revirar. O que aquele homem sabia que ele não sabia? O que tinha acontecido naquela dança inocente? Ele queria respostas, mas o caos em sua mente era avassalador. O aparecimento do homem, a conexão entre a menina e seu passado, tudo se somava a um quebra-cabeça que não fazia sentido. As pessoas já estavam se dispersando, mas ele se sentia implodindo por dentro, sabendo que sua vida estava em um ponto de não retorno. Poderia ele realmente ser parte disso? O que tinha que fazer? O que teria que sacrificar? E enquanto a multidão se afastava e a sirene da ambulância desaparecia lentamente ao fundo, algo dentro de Fernando o forçou a tomar uma decisão. Ele estava prestes a entrar em um mundo que preferiria esquecer, mas agora ele tinha um novo fardo. Se aproximou do homem interno, suas palavras acumulando um peso inesperado. "Diga-me o que está acontecendo. Eu preciso saber a verdade." E a resposta? Era uma revelação que mudaria tudo. Uma realidade que tornaria sua vida e suas escolhas mais complicadas do que ele jamais poderia imaginar. Fernando olhou nos olhos do homem interno, uma tempestade de emoções se acumulando em seu peito. "Diga-me o que está acontecendo. Eu preciso saber a verdade." As palavras saíram mais contundentes do que ele pensara, carregadas de um desespero que não podia esconder. O homem hesitou por um instante. Sua expressão tornada mais grave, antes de começar a falar. "Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. A vida da menina e seu primo estão interligadas de uma forma que mudará tudo o que você conhece." A voz dele era baixa, mas as palavras pesavam como chumbo. Fernando sentiu o coração acelerar, o aperto esmagador na garganta. Aquela conversa podia mudar a trajetória de sua vida. Como assim? O que você quer dizer? Ele sabia que a cidade ainda girava ao redor deles, mas naquela fração de tempo, tudo parecia irreal. O homem respirou fundo, olhando ao redor como se quisesse ter certeza de que estavam sozinhos. Seu pai está mais envolvido do que você imagina, com as pessoas erradas. E essa menina, essa dança, é mais do que um simples ato de alegria. Ela é um símbolo de resistência, mas também de uma guerra silenciosa que acontece nas sombras. Os olhos do homem se tornaram intensos, quase suplicantes. A família da menina, eles não estão apenas lutando pela vida dela, mas estão sendo perseguidos por conta da rivalidade entre as facções. E seu pai, ele está bem no meio disso. O coração de Fernando parecia ter parado. "Meu pai? Não pode ser. Ele não..." Mas as palavras morreram em sua boca. O homem acenou com a cabeça determinado. "Sim, Fernando. A influência do seu pai é a raiz de muitos problemas. E se você continuar ignorando isso, estará correndo um grande risco. A menina, o menino, eles são alvos. E você também pode ser." Nesse instante, um grito agudo cortou o ar, e Fernando virou-se bruscamente. Os olhares da multidão estavam fixos em uma cena mais à frente. Alguém havia descoberto a identidade do homem que atacara a menina. Os rostos se tornaram pálidos, os sussurros de pânico tornaram-se evidentes.
Fernando se lembrou do que havia escutado. Ele é filho da máfia. De repente, uma figura emergiu entre a multidão. As luzes dos carros de polícia refletindo em sua camisa suja. Era o homem da faca. Ele se movia rápido, passando por cima de pessoas, seus olhos brilhando com desespero. A adrenalina encheu o ar, como um gás inflamável. Fernando ficou paralisado. O que ele deveria fazer? Correr? Avisar alguém? Nesse momento, o homem interno empurrou Fernando levemente, instigando-o a se mover. Vá! Não fique aqui! Mas como poderia? A possibilidade de uma fuga aterrorizante o paralisava. E então, como se o tempo tivesse desacelerado, o homem que fugia virou-se, olhando diretamente para Fernando. Um reconhecimento súbito iluminou seus olhos. No brilho, algo mais profundo. Uma lembrança. Mas que lembrança? Seu coração disparou quando ele percebeu. O homem não era estranho. Era alguém com quem ele tinha jogado quando era garoto. Um sorriso travesso, se transformando em um olhar ameaçador. Fernando, o que você está fazendo aqui? A voz era familiar, mas envolta em uma nuvem de traição, como se todas as expectativas que ele tinha sobre sua vida tivessem sido de repente rasgadas. O homem era, de fato, seu primo, um nome que ele havia ouvido em jantares longínquos, um nome proibido em suas conversas em família. O choque quase o fez desmaiar. O homem da máfia era da sua própria carne e osso. O tempo parou. Uma onda de pânico tomou conta de Fernando. Não pode ser. Ele virou-se para o homem interno, a pergunta fervilhando nos lábios. Isso é verdade? Ele é? Sim, respondeu o homem, mas a multidão estava ficando caótica e ele foi logo interrompido. O primo de Fernando olhou ao redor, percebendo as consequências do que acabara de revelá-lo, e saiu em disparada. Fernando se sentiu perdido, as peças do quebra-cabeça se espalhando e se misturando. Um jogo de dominó prestes a desabar. Espere, ele gritou, mas era tarde demais. Um novo dilema surgia. Ele estava diante de um irmão de sangue e, ao mesmo tempo, um traidor. E então, enquanto a sirene da ambulância e os gritos se misturavam ao alvoroço da cidade, Fernando percebeu que sua vida havia mudado para sempre. O que ele escolheria agora? A resposta não estava clara, mas a pressão do destino estava sobre seus ombros. E a verdade estava prestes a se revelar de um jeito que ele nunca poderia imaginar. Fernando ficou paralisado, observando seu primo desaparecer na multidão. O que estava acontecendo? Ele queria correr, mas a confusão em sua mente o mantinha fixo no lugar. Os ecos do passado, que ele desejou esquecer, agora estavam diante dele, batendo a porta com ferocidade. Fernando, o homem interno, agitou a mão diante dos olhos dele. O que fez você hesitar? Essa não é uma questão de família. É uma questão de sobrevivência. Precisava tomar uma decisão rápida. A sirene da ambulância se aproximava, mas do jeito que as coisas estavam, Fernando não estava certo se a ajuda chegaria a tempo. Nesse instante, o policial que havia gritado antes se aproximou, os olhos fixos no homem interno. Você conhece esse criminoso? O oficial estava tenso, suas mãos impostas, em posição de ataque. Fernando percebeu a tensão palpável no ar. Havia algo mais em jogo ali. Ele é seu primo, não é? O oficial fuzilou o homem com um olhar. É você quem está envolvido com a máfia? Não posso falar aqui, respondeu o homem interno rápido. Mas você precisa saber a verdade. Há segredos que você não conhece. Segredos sobre a sua família. Fernando forçou um riso nervoso. Segredos? Que mais poderia haver? Antes que ele pudesse processar, uma explosão de luz e barulho cortou a noite, vindo de um carro que parou abruptamente na calçada. Era uma SUV negra. As portas abriram como se fossem ondas, e figuras encapuzadas saltaram, cercando a cena. As pessoas começaram a gritar, e Fernando sentiu o ar pesado com pânico. Um dos capuzes se virou para ele, revelando um rosto que ele nunca pensou em ver ali. Era seu irmão mais velho, Rafael, um homem que havia escolhido escapar daquela vida, mas que agora estava de volta, em meio a uma tempestade. Fernando,
Não acredite nele, declarou com uma urgência que o fez estremecer. Ele está puxando você para um abismo. O mundo de Fernando virou de cabeça para baixo. Você não pode ser sério. Rafael? O irmão que ele pensou estar longe de tudo isso? Mas Rafael estava ali, um paramédico que havia cortado laços com a família, se envolvendo profundamente em um trabalho humanitário. O que ele estava fazendo com aqueles homens? A multidão se aglomerou, com risos nervosos e sussurros. Fuja, Fernando! Rafael instou. Ele não pode ser confiável. Eu rapidamente descobri que ele estava tentando transformar você em um pawn nesse jogo. Há uma guerra entre as facções, e você está no meio dela. As palavras de Rafael ecoaram como um grito na mente de Fernando. Ele estava sendo usado em uma batalha que não entendia completamente. E o que aconteceu com a menina? Com o menino no carrinho? O homem interno olhou para Rafael, depois para Fernando. Você está com medo da verdade? Perguntou com desdém. Essa vida a que você se agarrou é uma mentira! Fernando olhou de um irmão a outro, de Rafael para o homem interno. As identidades estavam se sobrepondo, e a verdade estava prestes a vir à tona de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O que mais estavam escondendo? O que ele realmente era? Então, quando a multidão estava em frenesi e as vozes se tornavam uma cacofonia de desespero, um grito cortou a atmosfera. Uma explosão na estrutura da esquina. Um pedação da parede de um prédio próximo desmoronou e uma nuvem de poeira. Saia da frente! Uma nuvem de cimento e tijolos caiu sobre os corredores, e Fernando, congelado, viu a sombra do homem interno sumir sob a destruição. O que significava isso? O jogo tinha mudado. Agora tudo estava se desfazendo. Ele se virou para Rafael como um coração pulsando. O que mais está acontecendo? Como você está envolvido com tudo isso? Um estrondo seguiu, e Fernando percebeu que a partir daquele momento, tudo o que sabia estava em risco. E em um instante, o futuro não era mais um caminho claro, mas uma trilha cheia de tormentas, enquanto novos segredos estavam prestes a se revelar. O choque e o caos eram apenas o começo. Fernando observou em choque enquanto uma nuvem de poeira se formava. O escuro da noite cobriu a cena rapidamente, como se um manto tivesse sido jogado sobre a verdade. O homem interno, seu aparente aliado, desaparecera e a confusão reinava no ar. As pessoas gritavam, outras corriam em pânico e no meio do tumulto, Rafael puxou Fernando para um canto das sombras, longe do caos. Você não entendeu o que está acontecendo, não é? Rafael vociferou, sua voz tensa. O homem da faca não é só um qualquer. Ele faz parte da família, a mesma que nos destruiu. O medo no olhar de seu irmão fez com que Fernando sentisse uma onda de desconforto. O que mais ele ainda não sabia? Como é possível? Ele é meu primo. Por que você não me contou? Fernando quase gritou, a frustração saindo em cada palavra. Rafael fechou os olhos por um momento, como se buscando calma em meio à tempestade. Você se esqueceu de quem somos? Nossos pais, eles esconderam nossa verdade. Fernando sentiu um frio na espinha. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de uma forma que não conseguia aceitar. Do que você está falando? Que segredo? O que mais estão escondendo? O olhar de Rafael se tornava mais grave. Então, antes que ele pudesse continuar, outro grito ecoou na multidão dispersa. Um grito familiar. A voz da menina. O som fez o coração de Fernando parar. Sem pensar, ele correu em direção ao tumulto, ignorando as chamadas de Rafael. As pernas de Fernando pareciam levá-lo sozinhas, cada batida do coração ressoando em sua mente como um tambor. Quando chegou em uma área menos povoada, encontrou a menina. Ela estava deitada no chão, cercada por paramédicos. O menino no carrinho chorava, os olhos cheios de desespero, e Fernando se ajoelhou ao lado dela, a respiração tomada pela dor. Ei, por favor, você vai ficar bem. Suas palavras soavam vazias, mas ele precisava ser forte. Uma das paramédicas olhou para ele, a expressão preocupada. Precisamos de espaço. Ela não está estável.
Fernando observou enquanto as pessoas ao redor buscavam ajuda. Mas naquele momento, sua mente estava em outro lugar. O grito da menina ainda ecoava em sua cabeça. Ele tinha que fazer algo. A verdade era que tudo o que sabia sobre sua vida mudava a cada segundo. E enquanto lidava com essa urgência, algo inesperado aconteceu. Uma figura encapuzada surgiu nas sombras. Fernando virou-se rapidamente, mas não era o homem da faca. Ao contrário, era uma jovem mulher com um olhar intenso e determinado. Fernando, você não sabe quem realmente está por trás dessa guerra. Seu olhar penetrante fez Fernando hesitar. Quem é você? Ele perguntou, a voz trêmula. A mulher soltou uma risada amarga. A última pessoa que você esperava. Eu sou sua irmã. As palavras caíram como uma bomba. Os olhos de Fernando se arregalaram, batendo de frente com a realidade que parecia não ter fim. O quê? Como? Tudo o que ele conhecia estava se desmoronando. Você está mentindo. Isso não faz sentido. A confusão tomou conta dele, entrelaçando-se com a dor que pulsava ao seu redor. Se você é minha irmã, por que nunca me disse isso antes? Por que nosso pai proibiu? A jovem parecia nervosa, mas a urgência na voz dela reinava. Ele tem medo do que você descobriria. Há muito mais em jogo do que você imagina. A vida da menina e a de seu primo, isso tudo é parte de um plano maior. Fernando olhou para a cena, a expressão da menina em seus pensamentos. Ele estava cercado por segredos, por uma rede de mentiras que o isolava da verdade. Eu não posso acreditar. Ele sentiu o chão tremer sob os pés. Como se tudo estivesse se movendo. O peso da realidade o esmagava, e naquele momento uma decisão tinha que ser feita. O mundo continuava a girar ao seu redor, as vozes se sobrepondo, e enquanto encarava sua nova irmã, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais ele ainda não sabia? Uma nova tempestade de emoções se formou, e a única certeza que tinha era que a próxima revelação mudaria tudo. Ele precisava saber, precisava entender. E estava prestes a descobrir que os segredos da família eram muito mais sombrios do que poderia imaginar. Fernando olhou nos olhos da mulher que se apresentou como sua irmã e sentiu o mundo ao seu redor escorregar como areia entre os dedos. A força das suas palavras reverberava em sua mente. Você é minha irmã? Ele não conseguia processar. Era demais. A dor da realidade drenava as forças dele. Sim, ela insistiu, seu tom urgente quebrando um pouco a tensão. Mas não temos tempo para explicar. Você precisa entender que a vida da menina e essa família estão em perigo. Eles são o alvo de uma guerra que não escolhemos. Uma guerra que introduz elementos que fazem suas raízes se entrelaçarem com as nossas. Uma parte de Fernando queria acreditar, mas outra parte lutava contra isso. O menino chorava ao fundo e a paramédica tentava manter a calma diante de um desastre iminente. Aquela vida que você conheceu, as mentiras, tudo isso está prestes a desmoronar, a mulher disse. Palavras fervorosas como chamas. Você tem que ajudar. Antes que pudesse responder, um grito estrondoso cortou o ar. Uma explosão em um prédio próximo fez o chão vibrar sob os pés de Fernando. Um pedaço de concreto se despedaçou e caiu, atingindo o carro ao lado dele. A confusão se espalhou como uma onda, gritos de pânico ecoando pela rua. Pessoas começaram a correr, o caos absoluto dominando o lugar. Fernando sentiu seu instinto de sobrevivência gritar, e ele puxou sua irmã para mais perto, mas tudo se movia rápido demais. As sombras da noite se tornaram ainda mais ameaçadoras. Em meio ao desespero, ele viu o homem interno que havia desaparecido, emergindo das sombras. Mas agora, algo estava diferente. Ele não parecia mais um aliado. Seu olhar era predatório, como se buscasse a próxima presa. — O que você fez? Fernando berrou, o medo crescendo a cada segundo. — Eu só fiz o que tinha que ser feito, o homem respondeu, sua voz fria. Você não entende a dimensão da luta que travamos. A vida da menina estava em risco. Ela é chave para tudo isso. A verdade que se desenrolava na frente de Fernando era insuportável. Ele tinha deflagrado algo muito maior, muito mais perigoso do que jamais imaginou.
Uma luta entre famílias que não era só uma guerra, mas um campo de batalha por sobrevivência e poder. Ele hesitou, o peso da escolha pressionando seu peito. Então, como se o universo estivesse em um ponto de virada, uma figura surgiu entre as fumaças e sombras. Um homem completamente desconhecido, mas que irradiava uma aura de autoridade. Vinha em direção a Fernando, e ao se aproximar, um sussurro cortou o ar. "Stop!" gritou, e a multidão congelou. Fernando sentiu uma onda de adrenalina percorrê-lo. "Quem é você?" O homem interno gritou de volta, seu olhar feroz. Quase podiam ver a eletricidade no ar, mas o desconhecido ignorou a pergunta e se dirigiu a Fernando. "Você não faz ideia do que está acontecendo, faz? A sua vida foi uma mentira." As palavras foram um balde de água fria. "Como assim?" A confusão se misturava com o medo, enquanto seu coração acelerava. Mas antes que o homem pudesse continuar, o som de sirenes fragmentadas entoou ao longe. "Você não pode ficar aqui. A verdade não é apenas sobre você. Seus pais, eles não eram quem você pensou que eram." A voz dele se tornava um sussurro urgente, como um aviso. "A vida da menina e a sua estão entrelaçadas. Você precisa fazer uma escolha." Fernando ficou paralisado. Minutos pareciam horas enquanto assimila as palavras. O que era a verdade? O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Então, antes que pudesse reagir, o homem interno avançou, e a luz de um celular destacou uma tatuagem em seu braço. Um símbolo famigerado, reconhecido apenas por aqueles que conhecem o submundo. Uma tatuagem que Fernando só vira em histórias de segredos obscuros e traições. Atordoado, ele percebeu que todos ao seu redor estavam tramando. Sua família, suas ligações, a menina e seu primo. Todo esse tempo, ele estava em um jogo que não escolheu jogar. Tudo poderia desmoronar. E a única coisa que ele tinha eram as palavras de um desconhecido que poderiam custar caro. O que ele escolheria fazer agora, em meio ao caos? A pergunta ecoava na mente dele, um dilema que poderia arrastar tudo o que conhecia para o abismo. Fernando ainda lutava para processar as palavras de sua nova irmã. "Você é minha irmã?" O impacto foi como um soco no estômago. A vida que pensou conhecer, tudo o que acreditou, era mentira. O ambiente parecia mudar, as sombras dançando ao redor dele. A sirene da ambulância se afastava, mas uma onda de caos se acumulava. "O que você está dizendo?" Ele gaguejou, o coração em frangalhos. A multidão gritava, a fumaça do prédio em ruínas subia, e a fragilidade daquela vida se transformava em um peso insuportável. Ele se forçou a focar no olhar da mulher à sua frente. "Se você é minha irmã, por que nunca me contou? O que está acontecendo?" "Porque temos uma história que vai além da sua compreensão. Nosso pai, ele não é quem você pensa, e eu não posso explicar agora, mas a vida da menina está em perigo, e pode estar tudo interligado." O desespero na voz dela o contagiava. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, a explosão ecoou novamente, e a atmosfera se transformou. Um grupo de homens de terno emergiu das sombras, armados e prontos para atacar. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr. Mas Fernando estava enraizado no lugar. Ele não conseguia sair. A figura encapuzada já havia desaparecido. A multidão se fragmentava em diferentes direções, e ele se sentia perdido. "Fernando!" gritou Rafael, surgindo do lado oposto. Havia uma intensidade em sua expressão que o deixava alerta. "Temos que sair daqui." Mas algo dentro dele ainda se segurava. Ele olhou para a menina. Ela estava sob os cuidados dos paramédicos, mas a conexão continuava clara. Ele se sentia preso entre a lealdade à família e o desejo de ajudar aqueles que realmente precisavam. Então, com um movimento rápido, os homens internos cercaram toda a área e a tensão se solidificou como se o ar estivesse prestes a romper. "Saia do caminho!" um dos homens gritou, armando uma arma. O mundo parecia ficar em câmera lenta e todos estavam paralisados. "Não, não faça nada!"
Fernando gritou, mas as palavras mal saíram da sua boca. Ele não sabia o que mais fazer. Estava invadido por um sentimento de impotência. Uma parte dele queria correr e deixar tudo para trás, mas outra parte queria lutar, queria salvar a menina. Era um dilema que o esmagava por dentro, e então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um disparo. O som ecoou, e a multidão ficou paralisada antes de desabar em pânico. Fernando olhou para o lado e viu a mulher que se dizia sua irmã, caída no chão, um brilho de dor em seus olhos. Ela estava ferida. O mesmo choque que o atingiu virou-se em uma torrente de pânico e raiva. Não! Não! Ele se agachou, as mãos tremendo, enquanto tentava entender o que acontecia. O que estava acontecendo com a família dele? Qual era a verdade? A explosão de um sentimento novo. Um ódio visceral começou a tomar conta. Fuja, Fernando! Rafael gritou novamente puxando-o, mas o olhar de Fernando estava fixo na figura caída. Ela é a única que pode te contar a verdade. E então, entre a confusão, um outro homem, o homem da faca, surgiu das sombras. Mas enquanto Fernando olhava, algo se iluminou. O homem do terno caiu de joelhos ao lado da mulher, a ferindo. O que significava isso? Uma traição ainda maior? O peso da dúvida explodiu dentro dele, como um aperto no peito. Ele soube que tudo o que conhecia, tudo o que acreditava sobre sua vida, estava prestes a desmoronar de uma maneira que ele nunca imaginou. As ligações eram mais complicadas do que podiam compreender, e aquele instante, aquela fração de segundo, poderia mudar tudo. Qual é a verdadeira conexão? Ele gritou, desesperado, enquanto a multidão se espalhava na correria. O homem da faca olhou para Fernando, mas, antes que pudesse responder, uma outra explosão ocorreu, e tudo ao redor começou a desmoronar. Naquele momento, enquanto as sombras se fechavam, as verdades que ele buscou estavam mais perto do que nunca. Mas o que mais ele ainda não sabia? E mais importante, quem realmente eram eles? Fernando olhou nos olhos da mulher, que alegava ser sua irmã, e sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A confusão crescia, suas palavras girando em sua mente como uma tempestade. Ele se voltava para o caos à sua volta, para a menina caída, e então para Rafael, que parecia tão ansioso quanto ele. Um sopro de pânico passou pelo ar, e a adrenalina tomou conta de seu corpo. O que você quer dizer com isso? Fernando perguntou, a voz tensa. A imagem da menina ferida no chão o fazia hesitar entre o desejo de saber a verdade e a urgência de ajudar. Precisamos sair daqui, insistiu Rafael, puxando-o pelo braço. O estrondo de outra explosão ecoou na distância, fazendo todos ao redor gritarem e correndo. Eles estão atrás de você, você não pode ficar aqui. Mas Fernando não podia se mover. Seu olhar fixou-se na figura da mulher. O que ela estava escondendo? Quais segredos mais poderiam estar enterrados sob essa tragédia? Era como se o ar estivesse pesado de mistério, uma nuvem opressora. Então, do nada, uma sombra passou por ele. Era o homem da faca, imóvel, observando de longe. Tudo em Fernando parou. A raiva se misturou ao temor, como um incêndio prestes a explodir. Por que você fez isso? Ele gritou. A vontade de desferir um golpe se apoderando dele, mas algo parou sua mão. Bang! Mais um tiro. Fernando se virou rápido. Ele viu o homem interno, caindo. Um brilho de choque em seus olhos, enquanto o vermelho começava a manchar sua roupa. O tempo pareceu desacelerar. Todo o caos ao redor se tornava uma música triste, e seus olhos não se afastavam do homem caído. E aí, como se o universo quisesse chocar Fernando ainda mais, a polêmica mulher que se dizia sua irmã ergueu o olhar. Ele fez isso por você, Fernando. Ele é... Mas antes que ela pudesse revelar mais, outro estrondo ressoou, e aquele mundo começou a desmoronar. Com um olhar de horror, Fernando viu que a figura familiar, o homem do terno, não era só um aliado. Ele estava dando a ele uma escolha. O homem da faca e sua irmã foram interligados por algo que ele mal começou a compreender. O próximo instante foi ensurdecedor. Você não pode fazer isso. Rafael gritou, tentando puxá-lo para fora da cena, mas o que aconteceu a seguir
foi mais do que Fernando pôde suportar. As sombras na rua se tornaram ainda mais densas, como se um manto de escuridão tivesse caído sobre eles. As silhuetas ao redor estavam se aglomerando, e em meio aos gritos, ele percebeu que o homem interno, aquele que caíra, era na verdade seu pai. Papai! A palavra escapuliu de seus lábios antes que ele conseguisse controlá-la. O que estava acontecendo? Como isso era possível? O homem que sempre esteve nas sombras da sua vida, a figura que parecia distante, agora caía diante dele, e com ele todo o enredo se modificava. Ele era. Sua irmã balbuciou, as emoções a atingindo como uma onda. Fernando sentiu seu estômago revirar. Não, isso não faz sentido. O que você está dizendo? A multidão estava caindo em desespero, pessoas gritando, o som da sirene misturando-se ao pânico. É tudo uma armadilha, Fernando. A sua vida é uma mentira. Não confie em ninguém. As palavras da mulher se desvaneceram em meio ao barulho, mas o significado permaneceu. Então ele viu, pendurado entre a vida e a morte, seu pai estava revelando um segredo devastador. Uma vida de mentiras, de intrigas que nunca soube. Fernando se viu em um turbilhão de emoções, sua visão se turvando. Não, não pode ser. Ele queria chorar, mas a adrenalina o mantinha focado. A verdade estava se revelando, e cada parte de seu mundo anterior se despedaçava. O homem interno, na verdade, era seu pai, uma figura do passado que o mantinha preso em um feudo sombrio, em uma guerra familiar. A sirene se aproximava, enquanto Fernando lutava contra sua resistência interna. Ele precisaria de coragem para enfrentar a verdade. Mas uma pergunta pairava no ar, mais forte que qualquer explosão. Por que tudo isso? Quem sou eu realmente? E nesse momento, enquanto o caos se intensificava e as vozes do passado ecoavam em sua mente, ele soube que estava prestes a descobrir muito mais do que tinha imaginado. E a janela da vida, que se abria antes dele, estava prestes a se fechar. A única coisa certa era que, independentemente do que acontecesse, nada seria como antes. Ele fixou os olhos no pai, a figura que sempre pareceria distante, a mão tremendo, o coração disparado. Ele deu um passo à frente, determinado. O que mais ele estava prestes a descobrir? O caos ao redor já não parecia real. Fernando sentiu o mundo girar enquanto olhava para seu pai, caído no chão, a vida sumindo aos poucos. A fumaça dançava no ar, misturando-se com os gritos de pânico da multidão. O tempo parecia parado, e enquanto seu coração pulsava violentamente, ele entendeu. Ele estava no meio de uma batalha muito maior do que imaginava. Rafael apressou-se até ele. Fernando, precisamos ir. Agora. O irmão o puxava, mas era como se um novo peso tivesse se fixado em seu peito. Espere! Ele estava tentando me proteger, não estava? O olhar de Rafael estava carregado. Este não é o momento para hesitar. A verdade que você procura pode custar sua vida. A mulher que se dizia irmã de Fernando, ao seu lado, se contorcia em dor. Ele desejava saber mais, entender por que estavam todos entrelaçados nessa teia de mentiras e violências. Então, antes que pudesse decidir, uma nova explosão ecoou distante, fazendo o chão tremer. Se você não sair agora, pode ser tarde demais. Os olhos de Rafael brilhavam com uma urgência que Fernando não podia ignorar. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a confusão, mas sentiu o nó na garganta aumentando. O que mais seu pai não havia lhe contado? O que acontecia com a menina? Os pensamentos se entrelaçavam como as sombras ao seu redor. Ele queria ajudar, mas sabia que estava em perigo. Sem aviso, o homem da faca surgiu ao lado do pai, respirando pesadamente. Você não quer que isso acabe assim, Fernando. Sua voz era ironicamente calma, mas o desespero na realidade era palpável. Converse comigo. Você não sabe como as coisas realmente funcionam. Fernando franziu a testa. Por que você está aqui? O que você quer? Suas palavras eram rápidas, aceleradas pelo medo. As sombras se tornavam mais densas, como se tudo girasse ao redor daquela cena. Mal percebia,
mas Rafael estava puxando-o novamente, forçando-o a movê-lo. E naquele momento crítico, algo dentro dele se decidiu. Parem, gritou, olhando para sua família, o homem interno, seu pai caído. Chega de mentiras, eu quero saber a verdade, mesmo que doa. O som da sua voz cortou o ar como uma faca. A multidão imediatamente se calou, expectativa e medo pairando. O olhar do homem da faca se suavizou. A verdade é terrível, mas você precisa saber. Este mundo não é como você imaginou. Está sempre à beira da destruição. Ele gesticulou em direção ao tumulto, e Fernando sentiu uma tensão única se formar. E então, a mulher pediu: Fernando, não escute-os. Podemos escapar e recomeçar. Eles não são quem você pensa. Mas Fernando balançou a cabeça. Havia algo nessa conexão de dor e revelação que o atraía. Ele olhou fundo nos olhos do pai, buscando respostas. Eu só quero entender. Quem sou eu de verdade? O que essa vida significa? A pressão em seu peito aumentou, cada palavra pesada, e em um breve instante, o homem da faca se aproximou. A resposta está com você. Você pode mudar o que está por vir, mas precisa escolher. Fernando hesitou. As luzes da polícia começavam a chegar. O blá 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 das sirenes enchendo o ar. O tempo se esgotava. A vida da menina. Eu posso ajudar, gritou, mas uma parte dele sabia que seria mais complicado do que isso. Mas ao olhar ao redor, notou que Rafael e a mulher estavam certos. Ele não poderia fazer isso sozinho. Vamos, precisamos ir. Ele começou a se afastar, tomando a mão de Rafael, puxando a mulher consigo. Se a verdade precisa ser revelada, que seja do nosso jeito, juntos. O homem da faca ficou parado, uma expressão de surpresa no rosto. Você não pode fazer isso, Fernando. Mas nada na voz dele o deteve. A vida era fugaz demais. E ficar preso nas mentiras de uma família obscura não era uma opção. A escolha estava diante dele, vibrante e aterrorizante. Enquanto se afastava, sentiu uma onda de esperança. Um caminho de vida se apresentava. Estava prestes a cruzar uma nova fronteira em sua vida. E com as sirenes ecoando, ele soube que um novo começo estava mais próximo do que parecia. O futuro era incerto, mas também cheio de possibilidades. E se a batalha tivesse apenas começado? Enquanto se afastavam da cena, uma ideia plantou-se em sua mente. Afinal, a escolha entre a verdade e as sombras acabara de ser feita. Então, aqui está a pergunta que fica. Qual caminho Fernando tomará a partir daqui? A vida nunca será a mesma, mas ele pode definir seu próprio destino. E isso, meus amigos, está apenas começando. Por isso, se você quer saber mais, não deixe de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Deixe suas reações e teorias sobre esse final nos comentários. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Você precisa fazer parte dessa jornada.